Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Eu trouxe hoje aqui para bater um papo, ele vem pela primeira vez, Éden Alexandre. Ele é um trabalhador da Fraternidade Espírita Ramatiz, da minha amiga Beth. Éden, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o meu convite para te estar sentado hoje, para a gente trocar algumas ideias sobre a nossa doutrina espírita. Jader, boa tarde. Boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui. Eu acompanho o programa desde o início. Muito obrigado. Sempre que possível. E, claro, a gente nunca imaginava, né, que poderia um dia estar aqui. E é uma grande alegria, então, uma felicidade, porque admiramos o trabalho e agora, né, fiquei ainda mais feliz, porque Sociedade Espírita Luz e Caridade é a sociedade espírita a qual eu iniciei, aprendendo aos 14 anos, né? Que legal. Eu muito bom. Morava na frente da Sociedade Espírita, então isso emociona a gente, essas lembranças sim. dessa caminhada já de 40 anos. Né? Muito bem. Éden, o nome dele é Éden, não é Éder, né? Isso, Éden. Okay. Éden. É. Jardim do Éden. Éden. Paraíso. Paraíso. Muito bem. Éden, na doutrina espírita, entre os espíritas, principalmente aqueles que estudam mais, né? A gente costuma dizer, o fulano desencarnou. Desencarnou quando a gente não diz ele morreu, né? Até se diz, lógico, né? Mas o mais usual no movimento espírita é o fulano desencarnou. Existe uma diferença de morte e desencarnação? O nosso entendimento, né, do espírita é que o desencarne é a liberação do espírito do invólucro carnal, da sua roupagem física, vamos dizer assim. E a morte em si, ela traduz algo assim mais pesado, mais forte, talvez. Morreu, é a morte. O desencarne, ele tem uma forma mais branda, mais acolhedora de transmitir isso, de informar isso, né? E de reconhecermos que, como espíritos encarnados que somos, desencarnamos, então, quando o corpo físico deixa de responder aos sinais vitais, à condição física, para a manutenção daquele espírito no cumprimento da sua missão terrena. Né? Vou te fazer uma pergunta, emendando nessa tua resposta. Morte, dá para se dizer que quem morre é o corpo? O corpo físico. Fica ali, tá. E o espírito? O espírito, quando desencarna, o que acontece com ele? O espírito, quando desencarna, ele então segue a sua jornada, né, espiritual, através dos vários mundos, vamos dizer assim, né, o reconhecimento da sua missão num plano diferente, numa dimensão diferente, onde o espírito ele pode ser acolhido em locais
de socorristas, de colônias espirituais, enfim, ou até mesmo o umbral. Isso tudo depende da sua evolução moral e espiritual mesmo, quando encarnado aquele espírito no corpo físico. Ele perde o seu invólucro físico, então segue a sua jornada espiritual na condição evolutiva, que o espírito está em constante evolução, né? Então, aquilo que tu já deve ter ouvido, com certeza tu já deve ter ouvido num velório, tu já deve ter ido a velório, né? Sim. Mais de um, inclusive, imagino. Fulano descansou. Descansou mesmo. Eu também me questiono, Jader, pelo seguinte, por quê? O entendimento que nós temos da espiritualidade, da evolução do espírito em si, durante a nossa estada terrena, da condição a qual nos mantemos aqui, moralmente falando, caritativamente, cumprindo a nossa missão, o nosso dever, o nosso propósito humano como seres humanos, junto a nós mesmos, a nossa família, aos nossos irmãos, né, aos nossos semelhantes, vamos dizer assim, e o entendimento de que o que nós temos aqui, ele é efêmero, ele é passageiro, e como espíritos que somos, seguiremos adiante nessa jornada. O descanso vai ser relativo à questão, então, de como eu encaro isso, como eu entendia essa passagem ao plano espiritual, deixando o plano terreno para o plano espiritual, para que pudesse, então, ter uma continuidade. Agora, há muita relação também com a questão de que quando morre, descansou porque estava doente, porque estava enfermo, porque vinha sofrendo, porque passava pela provação de suas próprias mazelas, e ele descansou. Merecia o descanso eterno, como se diz. Então, eu fico me questionando um pouco isso, porque se você cumpriu aquilo que você se propôs, exatamente, eu acho que tu descansa e descansa tranquilamente, né? Uma forma bem tranquila. Agora, se você plantou, né, a colheita, e a semeadura é a colheita, né, daquilo, aí você vai ficar se perguntando, né? E o apego à matéria também, muitas vezes vai conturbar isso, né? Porque muitas pessoas falam isso até porque não se dão conta, mas no seu inconsciente existe uma pretensão, uma pré-intenção de tá ruim aqui na Terra, o plano espiritual é melhor. Aí o plano espiritual é melhor. Aí eu reconheço o plano espiritual como melhor. Então ele olha o outro que partiu e diz, olha, descansou, né? Éden, o espírita, certo? Não o espírito, o espírita que morre, logo em seguida, ele já se dá conta de que ele já está no plano espiritual, ou seja, que ele, entre aspas, morreu, desencarnou, fez a sua transição. Fez a sua transição. Eu acho esse tema, esse questionamento fantástico, Jader. Por quê? Dentro dos próprios espíritas, há esse questionamento daqueles que estudam. Por quê? Se nós estamos estudando uma doutrina que Kardec codificou e nos trouxe, mostrando cientificamente, porque eu digo Kardec era um físico, era um estudioso, e ele foi pesquisar e foi comprovar esses fenômenos que hoje nós reconhecemos no Espiritismo
E também trouxe junto a orientação do que devemos fazer para nos melhorarmos, né? Então, se nós somos estudiosos e realmente praticamos aquilo que estamos estudando, ao momento do nosso desencarne, com certeza nós teremos um entendimento de que desencarnamos. E vou além. Muitas vezes podemos até identificar isso, né? Que o desencarne está próximo. E preparar não somente o seu próprio espírito, né, a sua consciência espiritual, mas dos nossos familiares. E assim como também aquele que se diz espírita, que estuda, porém, quando ele é colocado à prova, ele não coloca em prática esses ensinamentos, ele pode ter um choque nessa transição, né, de passar o plano espiritual, de tomar consciência e de realmente deixar o seu corpo físico, né? E vou além, por questões até de aprendizado, de experiências, vamos dizer assim, de condicionamento espírita, de pessoas próximas, de familiares espíritas, porque acreditaram realmente, praticaram e houve essa serenidade, vamos dizer assim. Eu digo isso, parece até estranho, mas morreu, como é que vai ter serenidade? O espírita que morreu tem serenidade, que ele tem consciência da sua condição, ele vai com serenidade, ele vai em paz e praticamente instantaneamente, né? O corpo físico começa a dar sinais de falência, né? Ele entra numa semi-inconsciência e então aquilo já é um preparo, né? Deu o último suspiro. Aí o pessoal, eu sempre ouvi muito, né? A melhora da morte. A melhora mas da estava morte. Tão bem e morreu. Ele se preparou para aquilo. No momento que ele serenou, que ele tomou aquela consciência, que ele se perdoou, que ele se reconciliou com ele mesmo, para então, o momento seguinte da transição, ele vai estar bem. Então... Éden, a produção já me fez um sinalzinho de lá que nós temos 1 minuto, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer um questionamento para te responder no início do segundo bloco, certo? E o questionamento é o seguinte, não necessariamente espíritas, não, esquece isso. Vem alguém, algum familiar nosso, nos receber no momento do desencarne? E se vem, por que para uns vem e para outros não necessariamente não vem? Ou melhor dizendo, não necessariamente vem. Ou seja, não vem ninguém. Não vem ninguém. Certo? Certo. Ok? Ok. Tá. Gente, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo, para quem nos acompanha, é bem curtinho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso.
Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E eu estou batendo um papo hoje aqui com Éden Alexandre, que é um trabalhador da Fraternidade Espírita Ramatiz. E a gente está batendo um papo aqui sobre morte, né? Desencarnação, né, Éden? E eu fiz no final do primeiro bloco um questionamento para o Éden que ele vai responder agora. Há casos em que no desencarne algum familiar ou familiares venham receber aquele que está saindo deste mundo e entrando no outro mundo, no mundo dos espíritos, por exemplo? Jader, poderíamos relatar várias situações pelo que viemos acompanhando ao longo dos anos. Existe um caso, um exemplo bem específico, né? E com certeza, eu creio e acredito e presenciei de forma objetiva essa questão. Principalmente e casualmente foi uma união numa condição só de familiares e espíritos socorristas vierem acolher aquele espírito que há pouco havia falecido e o conduzir então a um pronto-socorro espiritual onde estavam o avô daquela irmã que havia desencarnado, que era um dos coordenadores de uma colônia espiritual e, por óbvio, seus auxiliares, espíritos de luz evoluídos, que fazem parte, então, deste acolhimento no plano espiritual, que também essa irmã que desencarnou, que fez sua transição, ela foi de uma forma muito tranquila, muito serena, e teve essa receptividade, esse acolhimento por esses espíritos que a conduziram, e ao longe estavam outros familiares, os quais foi permitido, naquele momento, estar presente nessa transição e recebê-la então no outro plano, na outra dimensão. E isso se concretizou, foi efetivado após 3 manhãs, na terceira manhã do seu desencarne. Um dos mentores, então, nos trouxe a informação de que ela havia, então, recobrado, porque muitas vezes o espírito ele vai num estado de letargia para não ter aquela consciência da transição de forma brusca. E ao retomar espiritualmente a sua consciência, aquele espírito, então, é claro, teve, vamos dizer assim, uma emoção mais forte, mas compreensão da sua condição espiritual. E foi permitido, então, que fosse passado, né, a informação através do espiritual, com a presença desse mentor que nos assiste há muito tempo, de que estava tudo bem com aquele espírito. Me permite, desculpa te interrompendo para fazer uma pergunta em cima disso que tu está falando.
Isso aí te foi dito por um médium que assistiu o desencarne ou como é que foi? Orientação de um dos mentores que nos assiste. Ah, sim. Foi um acompanhamento que se fez de forma bem consciente, bem objetiva, sem sofisma, sem, vamos dizer assim, poesia, e sim objetividade de um trabalho que se acompanhou de uma família, de uma pessoa, e isso foi mensagem, né? Foi uma mensagem objetiva. Perfeito. Éden, vamos dar uma guinada para o outro lado? Vamos lá. A gente diz o seguinte, o fulano nasceu com o nariz do pai, o queixo da mãe, os olhos da não sei quem, etc e tal. Semelhanças físicas. Semelhanças, digamos, genética. Agora, é possível um ser que nasce aqui nesse plano herdar as características espirituais ou do pai ou da mãe? Por exemplo, o fulano já crescido agora, né? Ele herdou do pai a paciência, ou herdou do pai a impaciência. A gente herda a parte genética, mas também a parte espiritual? Jader, a parte genética é indiscutível, né? A ciência comprova e através de várias formas ao longo do tempo aí, a criminologia nos traz isso, a biologia nos traz isso, e eu vejo nós como seres humanos, né, animais da espécie humana encarnados, e nós trazemos então essas genéticas da família consanguínea da Sim. qual nós reencarnamos na atual existência. E a herança espiritual, eu vejo que ao momento que nos foi permitido o reencarne naquela família, claro, tem um propósito, né? Tem um propósito da espiritualidade com aquele espírito que reencarnou naquela família em especial, mas também eu vou além até de pai e mãe. E eu digo que às vezes essa herança espiritual ela não é direta do pai e da mãe, mas ela é um pouco mais ancestral, de um bisavô, de um avô, de você trazer, daquele espírito trazer consigo essa capacidade, essa condição, bem mais distante, mas que está naquela linhagem objetiva. E eu te dou um exemplo disso. Eu tenho feito, e há muitos anos, eu busco o conhecimento dos meus ancestrais, os mais diretos, né? Partindo de pai e mãe, para ser rápido, até para não ficar muito extenso, mas eu vou dar dois exemplos. Em 99, eu percorri todo o interior de São Pedro do Sul até a localidade de Santo Inácio, passando pela localidade de Ermida, Cerro da Ermida, a Carpintaria, Antônio Lima, na frente do Cerro de Itacoatiá, quem conhece sabe lá, até atravessar o rio Turupi e a colônia de Santo Inácio, onde estavam nessa sequência meus bisavós da parte materna, do meu avô e da minha avó, e os bisavós. Agora, atualmente, e um deles era um terapeuta na sua época. Ele era um protético, um terapeuta, ele atendia as pessoas, ele já exercia isso. E a gente vai buscando, a gente acha, né? Do lado paterno, a localidade aqui de Água Boa, onde existe a primeira casa espírita de Santa Maria, é ao lado do cemitério onde estão os meus bisavós paternos.
E aí essa busca não concluí ainda. Eu estou em andamento com ela. Mas já descobrindo que era ao lado da casa espírita. Não obstante isso, em 1975, meus pais compraram um terreno na frente da Sociedade Espírita Luz e Caridade, quando era a primeira edificação. Sim, sim. E dali aos 14 anos, porque antes eu corria para tomar um passe e saía. Aí aos 14 anos eu comecei a estudar, a ler o Evangelho, ler as obras do Pentateuco Espírita, as principais obras de Kardec. Então, e hoje eu sei que nada disso foi por acaso. E eu reconheço na minha história, na minha trajetória, essa herança espiritual. Perfeito. Bom, Éden, nós estamos aqui, eu, tu, ele, nós, vós, eles, para evoluirmos, correto? Mas aí eu te pergunto o seguinte, nesse mundo de dificuldade que nós vivemos, né? E a prova está que hoje o mundo está conturbado, né? Guerras e por aí afora. Né? Não seria mais fácil, digamos assim, a gente evoluir lá no mundo espiritual sem a necessidade de encarnar aqui nesse mundo de doença, de dificuldades, de problemas, de todas as espécies? Ah, para alguns seria, né, Jader? Eu acho que para todos, Para né? todos seria. Mas e aí, qual seria o mérito nisso? Né? Qual seria... Que tipo de evolução seria essa? Né? Nós conseguiríamos colocar em prática a nossa própria evolução? Né? Exercitar aquilo que nos melhoramos a cada existência? Né? Então, é necessário a condição terrena do espírito estar encarnado num corpo físico para então exercitar isso, a própria família, o perdão de uma família. Nem sempre pai e o filho se dão bem. Então é necessário essa conjunção para que evoluam juntos, né? E assim sucessivamente, inimigos, enfim. Isso numa parte, mas o ser, o espírito encarnado, se ele estivesse no plano espiritual, tudo seria muito fácil, muito simples. Né? Ele precisa encarar a dificuldade, a realidade, para evoluir, para então se lapidar, se aprimorar, cumpriu aquele período e partiu. E aí uns dizem, partiu tão cedo. Bom, era o período que ele tinha para cumprir. Claro, lógico. Não é? Respeitadas as proporções do suicídio consciente. Sim, ou claro. inconsciente, né? Mas igual ele vai ter oportunidade, né? De, por um período X ou por 100 anos, nós temos pessoas aí vivendo 100 anos. Né? Então, aquele espírito está se preparando bem, eu digo. Né? Enfim, então eu acho que é extremamente básico, fundamental a reencarnação para o espírito evoluir na matéria. Eu também concordo plenamente que a reencarnação é a chave, a explicação para muitos males, desacertos do mundo que nós vivemos. Mundo que nós das vivemos. Pessoas, né? Umas pessoas boas, outras não tão boas, outras ruins, outra más, enfim. Vai ser um assunto para outra oportunidade. Certo? Éden, a produção me diz que nós chegamos ao final do segundo bloco e por via de consequência do programa. Aí eu te digo o seguinte, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera ali é toda tua. A mensagem que eu deixo é: estudem, leiam, não importa a sua religião, se você acredita ou não na espiritualidade, no mundo espiritual, mas leia. Primeiro, eu recomendo as 5 obras básicas do Espiritismo, de Kardec, que vão nos dar uma referência, um norte daquilo que realmente é verdadeiro.
sempre pautado na lei do amor, da caridade, na lei crística que nos rege e que nós temos, não por obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, mas dentro do nosso livre-arbítrio, aplicar primeiro consigo mesmo e, por consequência, com os nossos semelhantes. Muito obrigado. Gente, com essa mensagem do Éden, não sei antes, né, Éden, claro. Muito obrigado pela tua presença aqui e espero que a gente se encontre nesse mundão afora aí, nas casas espíritas, porque tu é palestrante, né? Então, quando tu deres uma palestra, por favor, me passa um WhatsApp dizendo onde é que tu vai estar, que na medida do possível eu estarei lá também te assistindo, certo? Obrigado. Te agradeço mais uma vez e agradeço também a Sociedade Espírita Estudo e Caridade de Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Eu só tenho a agradecer pela sua audiência, que nos assiste por 9 anos, que esse programa fez agora em julho passado. Sim, porque hoje é dia 30 de julho, nós estamos gravando e pela nossa roupa, o pessoal que não é do Rio Grande do Sul deve perceber que aqui hoje está muito frio, né? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pela atenção, pela gentileza. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.